Ô, Esther, boa noite, tudo bem? Fica com a gente aí, acabei de conectar, tô esperando o pessoal chegar aí pra gente dar início. Oi, Rose, boa noite, tudo bom ter vocês aqui. Dá um minutinho aí pro pessoal chegar pra gente iniciar nossa mini live de hoje, falando sobre Josué e quais as lições que ele deixa pra nós. Esse é um tema bem legal, com experiências bem legais aí. Boa noite, Gi, boa noite, Michel. Sejam bem-vindos. Fala, Flávio. Bem-vindo, meu irmão. Vamos lá, pessoal, dá mais uns 30 segundinhos aí pra gente começar. Enquanto isso, compartilhem com seus amigos aí, cliquem aí no aviãozinho, mande pra galera. Chama o pessoal aí pra gente compartilhar desses minutinhos preciosos aí. Oi, Andressa. Seja muito bem-vinda, fica com a gente aí, a gente já vai começar. Enquanto isso, compartilhem aí com seus contatos para eles passarem esses 10, 15 minutinhos preciosos com a gente aqui, compartilhando um pouco da palavra. Fala aí, Rafa. Beleza? Seja bem-vindo aí, obrigado por participar. Bom, pessoal, já tá dando 2 minutinhos aqui, então, para a gente não perder tempo. Mais uma vez, obrigado por participarem aí, por estarem aqui com a gente. Lembrando que essas mini lives aí eu tô gravando aqui no IGTV, fica salvo 24 horas nos stories e eu tô colocando lá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Desistir Não É Uma Opção. Então, por favor, entrem lá, sigam, ativem o sininho, as notificações e curtam os vídeos lá, que tem bastante conteúdo já sendo gerado para vocês. Então, hoje na nossa live de 10 minutinhos aqui a gente vai falar da vida de Josué. Ontem nós falamos de Moisés e hoje nós vamos falar um pouquinho de Josué e quais foram as lições que Josué deixa pra gente. Só para contextualizar, Josué era o ajudante de Moisés, na missão da caminhada de levar o povo do Egito até a Terra Prometida. Então Josué, diante disso, ele tinha uma relação muito estreita com Moisés. Eles eram, além de ajudante de Moisés, eles eram grandes amigos. Lá no livro de Deuteronômio, como a gente viu ontem, que no capítulo 34 fala do último dia de vida de Moisés. E Moisés indicou Josué para continuar o trabalho dele, e Deus aceitou a indicação de Moisés por conhecer o coração de Josué. E após a morte de Moisés, o povo passou 30 dias em luto, chorando a morte de Moisés. E lá no livro de Josué, no capítulo 1, Deus chama Josué, e declara que que Moisés está morto, que agora ele será responsável pela missão de levá-los ao Egito, de levá-los à Terra Prometida. Mas interessante, lendo Josué capítulo 1, é que nós vemos que Josué estava emocionalmente devastado com aquela situação. Já haviam se passado 30 dias da morte do seu grande amigo Moisés, e Josué realmente se encontrava num estado emocional muito, muito ruim. Até ouso dizer que Josué estava num estado de depressão, pela perda de Moisés. Por que eu digo isso? Lá em Josué capítulo 1, de 6 a 9, quando Deus começa a dar as instruções a Josué do que ele precisa fazer, do que ele tem que fazer, de como ele conduzirá o povo à Terra Prometida, Deus fala, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos antepassados deles. Lá no versículo 7, Deus reforça: seja forte e muito corajoso. E quando eu leio isso aqui, quando Deus reforça para que Josué seja forte e muito corajoso, é porque realmente a situação de Josué emocional não estava das melhores. Josué realmente estava sofrendo muito com aquela situação. E Deus lá no versículo 9 do mesmo capítulo, ele diz: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você vá. E quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, não fique desanimado, a gente fica bem claro aqui que Josué estava muito desanimado, ele estava numa situação realmente de dor pela perda
que ele teve, né? A situação de Josué realmente era muito ruim emocionalmente. E até os irmãos de Josué, até o povo israelita, eles identificam isso, né? E até o povo, os líderes do povo que Josué solicita a presença deles, né, para dar as ordens para atravessar o Rio Jordão, até os amigos e irmãos de Josué, eles veem essa situação emocional lamentável em que eles se encontram. Lá em Josué 1,18, diz que os líderes do povo israelita diz a Josué, né, quem se revoltar e desobedecer qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Então, além de Deus o levantar, né, além de Deus o encorajar, a situação dele era tão explícita que até os irmãos vieram encorajá-lo também, né, para que ele fosse forte e corajoso. E qual é a lição que Josué deixa aqui para nós? Esse trecho do livro de Josué nos deixa. As perdas, elas acontecem na nossa vida, né? Seja perdas de pessoas ou perda de algo que nós tínhamos, né? Nós dávamos muito valor, e Deus vem nos sustentar, né? Deus fala para nós, seja forte, seja corajoso, porque o propósito de Deus, o propósito da tua vida, ele não pode parar diante das perdas. Como alguns de vocês sabem aqui, eu passei por um momento de perda no passado, as minhas sobrinhas que estão assistindo aqui também passaram, né? E nossa vontade, assim como a de Josué, era desistir, né? O nosso emocional ficou abalado, né? Mas através da força que Deus nos dá, de nos levantar dia a dia, nos dizer seja forte e corajoso, nós tomamos a decisão de não esmorecer diante da situação, por mais triste que seja, né? De levantarmos e seguirmos. E assim é a lição que Josué deixa, que eu digo para vocês também, independente do momento que vocês estejam passando, lembre-se que existe um Deus que diz a você, seja forte e corajoso, né? E lembre-se da sua família, dos seus irmãos de fé, dos seus amigos que querem te ver bem também, assim como os amigos de Josué, que pediram para que ele fosse forte e corajoso, porque ele tinha uma missão a cumprir, né? Então, se vocês conhecem também pessoas que estão passando por momentos difíceis, por momentos de perdas, ajam também dessa forma, né? Incentive essa pessoa a ser forte, corajosa, e esteja junto, pegue na mão dela, porque essas coisas vão passar e ela precisa continuar o propósito que Deus colocou na vida dela. Cada um de nós temos um propósito, assim como Josué tinha. Agora ele era substituto de Moisés e a missão não podia parar, e a nossa também não pode, por mais que coisas tristes venham acontecer na nossa vida. Então essa é a primeira lição que Josué nos deixa aqui dessa história. E após isso, né, a gente conhece a história, a gente lê e vê que Deus deu algumas instruções para eles atravessaram o Rio Jordão com pés secos, diz a palavra, né? Deus secou e abriu o Rio Jordão para que eles pudessem passar, né? E pedras foram plantadas ali naquele lugar para demonstrar que realmente o povo israelita esteve ali, né? Eles colocaram pedras para isso. E logo atravessar o Rio Jordão, Deus fala para Josué, né? Deus exalta Josué diante do povo e diz ao povo que a partir daquele momento Josué era uma pessoa relevante, né? E tão importante quanto Moisés foi. Em Josué 4,14, né, diz que naquele dia, quando eles atravessaram o Rio Jordão, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem, e durante a vida de Josué eles respeitaram, assim como havia respeitado Moisés. Então, a partir do posicionamento de Josué, a partir da força que ele recebeu de Deus e dos irmãos, ele se posicionou e ele foi exaltado por Deus e colocado no mesmo patamar que foi Moisés, que foi um grande homem, que foi o homem que teve contato face a face com Deus. Mas por que isso aconteceu com Josué? Além dele se posicionar, né? Além dele se levantar e sair desse momento de depressão, dessa crise de depressão que ele teve. Lá em Josué, no capítulo 1, 7, 8, quando Deus está dando as instruções a ele, Deus começa assim, né? Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for.
Fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. E qual a segunda lição que nós tiramos aqui? As leis de Moisés naquela época era a palavra de Deus para o povo israelita daquela época. E Josué, por obedecer, por seguir, por viver a palavra de Deus, ele teve sucesso em qualquer coisa que ele fez. Durante o resto da vida dele, ele foi exaltado por Deus e tudo que ele fez, tudo que ele tocou as mãos, ele teve sucesso. As muralhas de Jericó caíram, ele tomou as cidades e ele não perdeu nenhuma guerra com o povo israelita. Mas o porquê disso, né? E o que Deus quer nos mostrar aqui com essa segunda lição do livro de Josué, né? Que aquele homem que segue a palavra de Deus, que vive conforme a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus e principalmente fala sobre a palavra de Deus, né? Que é isso que ele pediu a Josué nesse versículo que eu acabei de ler. Ele não terá fracasso em nada, né? Por mais que a vida pareça não dar certo, mas aquele homem que vive segundo a vontade de Deus e a sua palavra, Deus ajeita os caminhos e faz com que ele tenha sucesso e não fracasse, assim como ele fez com Josué. Então essas são as duas lições aqui valiosas da história de Josué que Deus colocou no meu coração para que compartilhasse com vocês hoje. Então espero que tenha feito muito sentido para vocês, né? Que vocês tirem lições valiosas também dessa história, desse pequeno momento que a gente passou junto, que esse é o intuito desses 10 dias, né? A gente entrar e falar brevemente sobre 10 personagens bíblicos, 10 pessoas bíblicas e as lições que elas vão deixar. Então fica essas duas lições para nós desse livro, né? desse homem importantíssimo que foi Josué, e compartilhem com seus amigos. Amanhã a gente está de volta aí no mesmo horário. Vou deixar salvo aqui, vou colocar lá no meu canal do YouTube. Entrem lá, curtam, compartilhem, ativem as notificações. E a gente está gerando esse conteúdo para vocês aí com muito carinho e espero que faça muito sentido para vocês. Tenham uma excelente noite, nos vemos amanhã. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e muito obrigado por estarem aqui novamente. Nos vemos amanhã, pessoal. Abração, até mais, tchau, tchau.